tempo está com o senhor, Sim. apóstolo. Então, primeiramente, que não é correto dizer que William Branham é o profeta de Deus. O correto é dizer que William Branham foi o profeta de Deus porque ele está no túmulo. Logo após a partida de Moisés, não se dizia Moisés é o profeta, mas Moisés foi. Então, agora dizia-se Josué é o profeta. Após a partida de Elias, não poderia se dizer Elias é o profeta, mas deveria dizer Elias foi o profeta. Agora o profeta é Eliseu. Então, essa expressão de que William Branham é o profeta não está correta. Bem, quais as evidências que Deus deu ao profeta Caco Flip para que o reconhecemos como profeta? Bem, será que as evidências de um profeta é fotos de coluna de fogo ou fotos de coluna de nuvem? Será que as evidências de um profeta é curas, milagres? Bem, nesse caso, aonde é que estava a coluna de fogo após a partida de Moisés? A coluna de fogo não foi vista depois que Moisés saiu de cena. Mas será que a coluna de fogo não estava lá? Estava, ela estava dentro de Josué. Coluna de fogo não é a prova que alguém é um profeta, porque senão poderíamos perguntar onde é que estava a coluna de fogo de Daniel? Onde é que estava a coluna de fogo de Isaías? Onde é que estava a coluna de fogo de Oséias, de Jeremias, de Abacuque, de Sonfonias? Onde é que estava a coluna de fogo de João Batista? Coluna de fogo não evidencia um profeta. Curas não evidenciam um profeta. Milagres não evidenciam um profeta. Porque João Batista foi o maior dos profetas, mas cadê os milagres e as curas de João Batista? Isaías foi um grande profeta, cadê os milagres e as curas de Isaías? Jeremias foi um poderoso profeta, mas cadê os milagres e as curas de Jeremias? Cadê as curas e os milagres de Abacuque, de Oséias, de Sofonia? Bem, não é isso que evidencia um profeta. O que evidencia um profeta? É ele ser chamado por Deus. E William Branham não era profeta, senhor Eliezer, por causa dos milagres, por causa do dom de discernimento. E essas coisas, os filhos do diabo já faziam antes de William Branham. E no tempo de Jesus, o Teudas, o Judas, o Galileu, faziam coisas semelhantes a Jesus. Por isso que eles conquistaram, levaram 400 homens para o deserto. Não é isso que evidencia um profeta. William Branham foi um verdadeiro profeta, assim como os profetas da Bíblia, porque ele recebeu um chamado de Deus. Em 1933, quando ele estava à beira do rio Ohio, para batizar 200 pessoas, e quando ele batizava a 17ª pessoa, então ele ouviu uma voz. O senhor citou aqui, mas não está correto. Ele ouviu uma voz que dizia, assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, tu tem uma mensagem, não a tua mensagem, mas tu tem uma mensagem que precursará a minha segunda vinda, porque a mensagem não é de William Branham, a mensagem é do 7º anjo celestial. Vamos entrar ainda a respeito dos anjos. Então, o que evidencia um profeta é o seu chamado. Então, quando foi? Em 1946, na caverna Greensville, William Branham recebeu a visitação de um anjo. E o anjo lhe comissionou. Agora, o anjo disse, você levará um sinal de cura divina à humanidade. Mas William Branham era profeta porque ele recebeu um chamado, uma comissão e uma mensagem, que mais tarde foi gravado em fitas magnéticas e hoje está em mais de 1.200 sermões. William Branham poderia mostrar nas escrituras, senhor Eliezer, onde a Bíblia falava sobre ele. Assim como Jesus disse lá em Lucas, capítulo 4, que Isaías 61 era o seu ministério, João Batista mostrou em Mateus 3, que Isaías 40, versículo 3 era o seu ministério, Paulo mostrou em Atos 3, 47, que Isaías 49, 6 é o seu ministério. William Branham, quando esteve aqui, ele mostrou que Zacarias 14, 7 era o seu ministério, o profeta do entardecer, a luz do entardecer. Ele disse que era a luz do entardecer de Zacarias 14, 7. Ele disse que ele era o cumprimento do Elias que havia de vir, de Malaquias 4, 5 e 6. Ele era o cumprimento de Lucas 17, 24 ao 30. Ele mostrou que ele era o cumprimento de Mateus 17, 11. Ele era o cumprimento de Apocalipse 3, do 14 ao 22. Ele era o cumprimento de Apocalipse 10, 7. Então, aí está as evidências de um verdadeiro profeta. Chamado, comissão, mensagem, o seu ministério tem que estar identificado na Bíblia. E o profeta William Branham morreu em 24 de dezembro de 1965. Já vai fazer 67 anos que William Branham está no túmulo. Senhor Eliezer, um profeta morto pode ser o profeta dos vivos? A mensagem era de Moisés ou de Josué? Vamos lá. O mesmo anjo que apareceu para Moisés, lá no Monte Horebe, que apareceu como anjo de Jeová e deu a ele um chamado, uma comissão e uma mensagem que ele colocou em 5 livros, também mais tarde apareceu para Josué e disse, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. E lá em Josué capítulo 5, versículo 14, ele diz, desta vez eu venho como chefe dos exércitos de Jeová. Ele ia lutar do lado de Josué. Eu pergunto,
Josué era um profeta como Moisés, senhor Eliezer? Quase. Não, não existe isso de quase. Eu vou perguntar de novo. Josué era um profeta como Moisés? Não. Não era? O que precisa para ser um profeta? O que Josué precisava para ser um profeta? Porque Arão era profeta de Moisés. Moisés era um Deus. Não. Arão era um profeta menor. Arão era um profeta menor. Mas vamos lá, o que o Josué precisava para ser um profeta mensageiro? Ele precisava de comissão. Sim. E ele tinha, que era levar o povo a Canaã. Ele precisava de um chamado, e ele teve. O anjo apareceu para ele e disse: assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Aí está o chamado e a comissão de Josué. Um profeta tem que ter chamado e comissão. Ele tem uma mensagem, está no livro de Josué. Era Deus quem disse a Josué: para o povo se santificar, vamos atravessar o Jordão, vamos derrubar os muros de Jericó, vamos lutar contra tal nação, vamos lutar contra... Josué era um profeta. E ele precisa, hein, seu Josué, Eliezer, o que mais o Josué precisava para ser um profeta? Ele precisava de o assim diz o Senhor? Ele tinha. Josué capítulo 24, ele tinha o assim diz o Senhor. O que ele mais precisava? Da revelação. Ele tinha a revelação do seu tempo. E, quando o Senhor disse que ele não era um profeta como Moisés, de acordo com Oséias 12:14, está escrito lá: o Senhor Jeová fez subir Israel da terra do Egito por meio de um profeta. E por meio de um profeta, Josué, o povo foi guardado, o povo foi preservado. Josué era um profeta. Você vê? Deus não usou os escritos do Moisés para guiar o povo. Deus deu Josué. O Arão não podia guiar o povo. E quando Moisés subiu ao monte e ficou 40 dias, o Arão levou o povo à decepção. O Arão levou o povo ao bezerro de ouro. Para você ver que um sacerdote não pode guiar o povo de Deus, porque o plano de salvação é por meio de um profeta mensageiro. Então veja, se eu ainda tiver tempo, William Branham morreu em 24 de dezembro de 1965. Deus falava por meio de William Branham, mas quando ele morreu, Deus falou mais do quê? William Branham estava viajando, senhor Eliezer, do Arizona para Jeffersonville para pregar um sermão que ele intitulou O Rastro da Serpente. E ele morreu com esse sermão escrito lá em algumas folhas, e ele disse que ele ia citar nomes. Agora você vê que Deus não deixou William Branham citar nomes, porque o profeta que vem para citar nomes, trazer o julgamento, é o profeta Cacó Filipe. Agora, Cacó Filipe nasceu em 20 de dezembro de 1972. Então, William Branham morreu em dezembro de 1965, e Deus conta 7 anos após a morte de William Branham. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. No 7º aniversário da morte de William Branham, nasce o profeta Cacó Filipe. E ele nasceu, e no nascimento do profeta Cacó Filipe, assim como o do profeta William Branham, teve um sinal sobrenatural. William Branham lá, uma luz entrou pela porta, quando Charles, o pai de William Branham, abriu a porta, a luz entrou, rodopiou em cima da cama e saiu pela a frecha do telhado. No nascimento do profeta Cacó Filipe, os anjos cantaram em Catadji. O profeta nasceu em um conjunto de aldeias, de 12 aldeias, como as 12 tribos de Israel. E o profeta nasceu na aldeia de Elibou. Elibou significa aldeia de Elias, sim. Então, 7 anos após a morte de William Branham, o profeta nasceu. Ele foi chamado, assim como William Branham, em 24 de abril de 1993. E em 1993, ele recebe o seu chamado de Deus, ele recebe a sua comissão, que é pregar o julgamento e a mudança de vida. Ele recebe uma revelação, e hoje está na sua mensagem, com 149 capítulos. O profeta Cacó Filipe pode mostrar nas escrituras aonde a Bíblia fala sobre ele, assim como William Branham. Mateus 25:6, Apocalipse 12:14, Apocalipse 19, do 11, 17. Aí está o profeta após William Branham. Sim, foi no mesmo ano que o profeta Cacó Filipe foi chamado, em 93, que houve grandes acontecimentos na Terra. E o senhor estava falando sobre evidências. Ainda vou falar mais sobre isso. Evidências. Deus dá sinais externos e Deus dá sinais internos para a sua igreja. E alguns sinais externos foram dados. Por exemplo, foi em 93 que Angola assinou um acordo de paz com a Eritreia. Ela tinha uma guerra lá Angola tinha uma guerra com a Eritreia há mais de 40 anos. Foi em 93 que Nelson Mandela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, junto com Friedrich de Klerk. Eles apertaram as mãos lá diante da comunidade internacional. Foi em 93 que Isaac Rabin, o presidente de Israel, assinou o maior acordo de paz com a Palestina e Arafat. E tudo isso aconteceu no ano de 93.
Cacô Felipe começou a pregar em 8 de julho de 2002.